Sabia que amanhã vai ter uma festa na casa de Romero, e dizem que a festa dele é bem badalada, não tem melhor lugar para conhecer gente nova e interessante. Mas, infelizmente nós não poderemos ir, pois estaremos em sua casa estudando. Vamos, Paulo, vai ser legal, as garotas estarão lá. E depois, quando é que teremos outra chance desta? Estudar. Isto a gente faz quase todo ano. Sempre a mesma coisa. Não podemos. Temos que estudar para as provas. Lembra, temos que ter foco. É não permitir que nada desvie dos nossos estudos. Podemos nos arrepender mais tarde. Temos que ser prudentes e responsáveis. Nossa, parece meus pais falando. Está bem. Você tem razão. Sim, é verdade. Blá. Blá, blá. Será que meu colega é realmente um adolescente ou é um adulto disfarçado? Estava caminhando pelo pátio com quem me deparo, o senhor Popularidade, criador das festas mais badaladas, Romero. Oi, você é o garoto da cidade grande, lembro de você, foi você que tropeçou em mim. Eu gostaria de pedir desculpa por pegar seu lanche. Se sabe, tenho que manter a tradição. Tenho uma reputação a zelar. Não, tudo bem. Aquele dia eu já tinha tomado café em casa, águas passadas. Mas o que você estava dizendo mesmo? Nossa, a notícia corre rápido. Eu sou muito bom nesta matéria. Eu posso te ajudar. Seria um prazer. Uma mão lava a outra. Sério, você me ajudaria? Puxa, você não sabe o peso que você tirou das minhas costas. Todo mundo que eu falava em estudar se mandava ou inventava uma desculpa para não estudar. Claro, porque não o ajudaria. A festa tem comes e bebe. Eu poderia ir, poderia levar um amigo, ou uma garota. Depois do dia da festa, que é amanhã, você está convidado. Pode trazer seus colegas ou sua namorada, seu papagaio, periquito, cachorro, menos seus pais. Pais estão proibidos, você sabe, eles não curtem estas festas de jovens. Ah, me lembrei, eu vou ter que estudar com meu colega. Combinei de estudar matemática com ele em casa ou na casa dele. Tanto faz, é que vamos ter prova depois do dia da sua festa. Não seja por isso depois da festa. Você me ensina história e eu te ensino matemática. Eu sou muito bom nesta matéria. Caso resolvido. No mesmo dia liguei para Paulo e cancelei o combinado de estudarmos junto. Ele ficou chateado, mas afinal eu tinha que ver meu lado. Participaria de uma festa. Romero me ensinaria matemática. E de quebra farei amizade com o cara mais popular da escola. Iria se divertir e ainda ele me ajudaria na matéria que eu tenho mais dificuldade. No mesmo dia ficamos o tempo todo estudando história. Bem, agora vamos estudar matemática. Eu tenho algumas dúvidas em frações, e nos dividendos quando e dividendo, numerador, denominador, e as regras de coatante não constante. Na verdade eu tenho dúvida em quase tudo, mas eu acho que para você deve ser moleza, certo? Olha, eu não sei como dizer isso. Eu tenho uma confissão para te dizer. Eu não sei matemática. Na verdade eu sou péssimo em matemática, talvez pior que você. Mas você disse que sabia, que era o Bambambam e iria me ensinar. Eu cancelei de estudar com meu melhor amigo que é um CDF em matemática. Agora você me diz isso. Caramba, você me arruinou. Olha, se eu disse a verdade, que não sabia, você não viria comigo nem na festa, muito menos me ensinar. Você iria ficar se preparado com seu colega para a sua prova e eu me prejudicaria. Você viu seu lado, eu fiz o mesmo, vi o meu. No dia seguinte fui fazer a prova, fui muito mal, fiquei muito chateado. Meu pai ficou sabendo que eu deixaria de estudar para ir numa festa, não sei como ele ficou sabendo. Depois ele descobriu a minha nota, fiquei de castigo, e não pude ir a outra festa de Romero. No outro dia, estava chovendo, fiquei olhando pela janela, ela estava em frente de casa, avistei Jenny com seus lindos cabelos compridos. Não conseguia parar de olhar para ela.
Ela estava regando o jardim da frente de sua casa, o barulho da chuva, as gotas correndo pela janela. Havia um clima de paz e suavidade que você não consegue numa cidade grande devido a muita poluição visual e sonora. E neste momento, apesar de estar de castigo, foi mágico. Eu percebi que até num castigo, podemos ter momentos de grande paz e satisfação e alegria. Paulo, eu quero pedir desculpa por ter brigado com você. No fim nem pude ir em outra festa pois fique de castigo, devido à nota baixa em matemática. Tudo bem, afinal o único prejudicado foi você mesmo. A minha nota foi ótima, e eu fui nas 2 últimas festas de Romero. Bem, esta semana foi muito tensa, mas ao mesmo aprendi uma lição, que amigos de verdade, você acha 1 em 1 milhão, não despreze, pois ele é mais raro do que podemos imaginar. Se você encontrar um amigo de verdade, você encontrou um tesouro. Tesouros são raros e difícil de achar. Portanto, quando achá-lo, preserve e cuide, pois é mais raro que você imagina.